pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um dia de Lean Mantra, agora que nós estamos já entrando na nossa última semana de evento, né? Então, eu queria começar a agradecer, né, a todo mundo que participou dos outros eventos, que esteve com a gente aqui durante todos esses dias. Já passou muita gente interessante aqui conversando com a gente, tá? Esse evento, como eu sempre gosto de lembrar, ele é feito para vocês que estão aqui nos assistindo. Então, eu fico muito feliz de ver todos vocês aqui com a gente hoje, tá? Em mais um dia. Hoje, que a gente está aqui com o Vladimir vai até pedir para ele abrir a câmera, abrir o microfone dele. O Vladimir, que veio hoje caracterizado aí de Darth Vader. Tudo bom, Vladimir? Como que você tá? Só um minutinho que eu vou chamar o Vladimir. Ótimo. Muito bom. Oi, o Vladimir está aqui. Ele foi me chamar que eu estava... Tudo bem? Tudo certo, Vladimir. Muito obrigada por estar aqui com a gente, tá? Falando aí sobre Dynamo. Eu já consegui ver um pouquinho da apresentação do Vladimir, pessoal. Eu sei que vai ser uma apresentação aí bem interessante. É um assunto que eu particularmente estou bem ansiosa para saber, para ouvir um pouquinho aí do Vladimir sobre esse assunto. Eu particularmente tenho bastante interesse. Então, eu vou dizer que entre todos os Lean Month, essa é uma que eu estou bem ansiosa para a gente assistir, para ver aí o que o Vladimir veio para falar. Mas antes, né, você está conseguindo me ouvir bem, Vladimir? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, para mim está tudo ok aqui. Então, perfeito. Eu vou começar, então, compartilhando a tela com vocês. Pessoal que já participa aqui do Lean Month sabe que sempre tem aí uns minutinhos de uns recadinhos iniciais, né? Então, eu vou passar aqui alguns recadinhos e logo na sequência eu já passo a palavra para o Vladimir para a gente já começar aqui com o nosso evento. Tudo certo? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Para quem ainda não me conhece, né, eu estou aqui com vocês desde o comecinho do Lean Month, fiz Lean Month 1, Lean Month 2, esse já é o terceiro, já fiz outras palestras, mas quem ainda não me conhece, eu sou a Natália Nagatti, faço parte da equipe de planejamento e controle aqui da FF. Sou formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Judas, aqui de São Paulo. Sempre gostei bastante dessa parte de modelagem 3D, sempre tive muito interesse nesse assunto. Vim para a equipe da FF em 2018, onde eu comecei ali a participar da equipe técnica, auxiliando nos projetos de implantação em empresas de arquitetura e infraestrutura do Brasil. E hoje eu também faço parte da organização Iminimbim, represento elas aqui no Brasil como Original Lead e integro a nossa equipe de planejamento e controle, trabalhando aí no gerenciamento dos projetos aqui da FF. E falando um pouquinho da FF, né, a FF é uma empresa que já está há 26 anos no mercado de tecnologia e entregando soluções inovadoras para os nossos clientes. E trabalhamos nessas áreas, né, de atuação, então GLP, infraestrutura civil, mobilidade urbana, utilities, edificações e plantas industriais. A FF, ela tem parceria aí com diversos nomes que com certeza vocês conhecem, né? Então, somos um grande parceiro da Autodesk, da Oracle, do Adobe, Google Cloud e Esri. E junto com esses parceiros, nós trabalhamos no serviço de implantação GeoBIM, desenvolvimento de soluções, suporte técnico especializado. Então, eu sempre lembro que os clientes da FF possuem acesso à nossa equipe técnica, que são as mesmas pessoas que trabalham nas implantações, que dão os treinamentos e que também nos auxiliam no suporte. Então, se você tiver algum problema na ferramenta, desde instalação até alguma questão de uso, os nossos clientes podem entrar em contato com a nossa equipe técnica através do nosso suporte técnico. E também trabalhamos com treinamento personalizado. Então, aqui na FF, todos os nossos clientes recebem o treinamento de acordo com aquilo que eles vão utilizar, né? Aquilo que eles vão utilizar no dia a dia. E nós também temos os treinamentos online, né? Através da FF University, que é a nossa plataforma EAD. Falando um pouquinho das nossas conquistas, então, como eu mencionei, né? A FF está aí no mercado de tecnologia há 26 anos. Durante esse período, a gente já capacitou mais de 5 mil profissionais, já temos mais de 25 mil horas de consultoria realizadas, conquistamos mais de 1.400 clientes, nos tornamos uma referência quando o assunto é a metodologia GeoBIM,
E também temos aí mais de 15 prêmios de destaque técnico para a nossa equipe, que, falando um pouquinho dela, né, é uma equipe multidisciplinar, composta por engenheiros, arquitetos, cartógrafos, geógrafos, com pós-graduação e mestrado. A gente também participa ativamente de diversas organizações nacionais e internacionais de disseminação BIM e de empoderamento feminino. Então, hoje nós fazemos parte do BIM Fórum Brasil, do Redes, do Women in BIM, como eu mencionei anteriormente, e o mais recente aí é o Women's Empowerment Principles da ONU. A nossa equipe de infraestrutura também conta aí com um especialista, que é o autor do livro do Civil 3D de 2020, e o nosso arquiteto de soluções e inovação é Expert Elite, aí, com grandes conhecimentos nas soluções Autodesk. A FF ela tem uma sede em São Paulo, mas hoje ela já tem uma atuação nacional, estamos presentes aí em diversos estados do país. Tivemos um crescimento e expansão muito significativo nos últimos 3 anos, então o nosso faturamento cresceu aí 124% nos últimos 3 anos. Em 2020, nós crescemos cerca de 81% em contratação de colaboradores, e também hoje nós temos 71% dos cargos de liderança compostos por mulheres. Esses são números bem interessantes, pensando aí que nos últimos 3 anos tiveram algumas crises, tivemos a pandemia, e nós aqui conseguimos sair de tudo isso muito bem, tá? Passando rapidamente na nossa agenda do BIM Month. Então, o BIM Month ele é um evento gratuito. Para quem está aqui hoje, é o primeiro dia de BIM Month. Vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo depois, através da FF University. No primeiro dia, nós contamos com o pessoal... Primeiro dia não, desculpa, na primeira semana, nós contamos com o pessoal do BIM Fórum Brasil. Então, tivemos a presença ali do Wilton Capelani, do Eduardo Toledo e do Diego Faria, que é aqui da FF, falando um pouco sobre o cenário do BIM no Brasil. Na semana passada, eu estive com o Rogério Suzuki, falando sobre o uso de BIM para gestão de ativos. Logo mais vocês vão ter esse conteúdo na FF University também. E aqui nessa nossa última semana, vamos falar bastante aí de Dynamo para projetos de infraestrutura, com o Vladimir, que vai conversar com vocês daqui a alguns instantes. E na quinta-feira, a gente também vai ter a presença do Ricardo na nossa mesa redonda, conversando aí sobre esse assunto que é interessantíssimo, por isso que a gente precisa bastante, né? A gente gosta bastante da interação de vocês, porque isso vai nos ajudar, né, bastante ali na nossa mesa e também vai fomentar aí bastante discussão. Então, aproveitem e tirem todas as suas dúvidas através do chat, que no final da apresentação o Vladimir vai conversar um pouquinho com vocês. E esses são os meus recadinhos, né? Então, eu já vou voltar a bola aqui para o Vladimir. Vladimir, fique à vontade, já está liberado aqui para você compartilhar essa tela e boa apresentação. As frases mais ouvidas na pandemia foi: vocês estão me vendo, me ouvindo, vendo a minha tela? Tá tudo certo. Ótimo, o áudio está legal então, né? Perfeito. Bom, primeiro, muito obrigado aí pelas palavras, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos aí. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Dynamo. Na realidade, eu vou falar de Generative Design para infraestrutura e vou ser mais específico no uso do Dynamo, né? Uma ferramenta que foi adquirida pela Autodesk em 2015 e hoje faz parte de uma série de outras ferramentas da Autodesk. O Dynamo ele atende aí o Revit, atende o Civil 3D, atende o Advanced Steel e atende o Robot, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre ele aí. Bom, eu sou um profissional, aliás, a Natália falou sobre edição de vídeo, tomara que ela consiga tirar as ruguinhas, né? Eu tenho mais de 20 anos, para ser exato, 26 anos de mercado, aí, 26 anos de praia, sou especialista técnico aqui na FF, e vim para esse BIM Month 3 falando um pouquinho sobre o design generativo para infraestrutura, que para quase todo mundo ainda é uma novidade. Muita gente algumas pessoas, na realidade, né, já tinham ouvido falar no Dynamo, mas o Dynamo especificamente para infraestrutura ainda é uma novidade, tá certo? Bom, deixa eu passar aqui. Primeira coisa que eu queria falar: Dynamo, design generativo, não é o bicho-papão nem Darth Vader. Eu fiz um trocadilho infame comigo mesmo, mas enfim. Não deu para notar que eu sou fã de Star Wars, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar é: Vladimir, é programação ou não é? É.
mas não é coisa, não é um bicho de 7 cabeças, não é o Tiamat da Caverna do Dragão, não é o bicho-papão. É muito fácil da gente trabalhar com Dynamo e eu vou mostrar aqui hoje. Aliás, a gente vai ter hoje e vai ter uma mesa redonda com o Ricardo também na quinta-feira, depois de amanhã, eu espero vocês lá. E a gente vai botar um pouquinho a mão na massa para vocês verem como é que é fácil. Vou explicar um pouquinho o que é o Generative Design, que ainda existe muito disse-me-disse sobre o que é, o que não é. Né? O Generative Design, na realidade, pessoal, não é uma invenção moderna, não é uma programação de computador igual todo mundo pensa. Tá? O Generative Design, na realidade, é um conceito de trabalho que os primeiros registros que nós nos damos conta são lá do século XV ainda. Olha só, século XV, quando eles ainda estavam fazendo igrejas góticas lá na Europa, nós temos alguns registros já de design generativo. Na realidade, passa por uma concepção projetual. Esse exemplo que a gente está vendo aí na tela mesmo foi utilizado por Gaudí, com sistema de cordas, né, e pesos, para poder fazer o design da Igreja da Sagrada Família lá em Barcelona. Ou seja, ele é uma das pessoas que não gostava muito de desenho. Vladimir, mas não estou entendendo. Design generativo, fala de desenho. Bom, a concepção de design, muita gente hoje liga desenho, mas o design em si ele passa por uma concepção criativa, ele passa por um produto experimentado, modificado, e que tem também a flexibilidade de me dar uma série de parâmetros para que eu possa fazer essas alterações. Tá? No caso do Gaudí, que não era muito fã de rabiscos, né, ele explorava a maior parte dos projetos dele através dessas maquetezinhas aí, com corrente, com corda, enfim, saquinhos de areia, dando para ele uma certa flexibilidade. Então, imagina só, ele pega um saquinho de areia desse daqui, por exemplo, ó, e coloca mais areia, ele vai pesar e vai descer. Só que como ele está interligado com outros saquinhos de areia, quando este daqui desce, os outros sobem. Quando os outros sobem, é porque aqui a gente está numa perspectiva espelhada. Mas quando os outros sobem, né, a gente vai ter, por exemplo, uma das torres, um dos pináculos da torre, por exemplo, também vai subir aqui. Ou, neste caso, quando a gente está vendo aqui a nossa torre aqui, né, como aqui a perspectiva é espelhada, ele vai abaixar. Ou seja, ele utilizava de uma concepção totalmente diferente do desenho em papel, né, para poder trabalhar com as formas, para poder modificar toda a estrutura das obras que ele fazia. Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó. Esse mesmo exemplo a gente tem do lado de cá. A gente tem aqui. E aí vocês podem perceber as formas, né, através dos nossos saquinhos de areia, das nossas cordas, né, por tudo sendo feito aqui embaixo, na parte de baixo. Então, ele fazia todos os estudos dele assim. Tá? Então, só para exemplificar, literalmente na prática para vocês, o que é o Generative Design. Eu poderia falar aqui, eu estava brincando com o pessoal nessa apresentação, eu poderia falar por horas sobre Generative Design, mas a gente vai dar aqui uma palhinha sobre o que é, mostrar para vocês os principais conceitos, né? E mostrar como é que ele funciona. O design generativo, então, gente, é um processo projetual iterativo, ou seja, eu vou somando pedacinhos nele. Eu crio uma forma aqui, crio uma outra aqui, tento unir as duas de alguma maneira, eu utilizo alguns subterfúgios, utilizo algumas ferramentas, hoje ferramentas digitais, né? Então a gente tem aí uma série, como eu falei, uma série de ferramentas da Autodesk, o Revit, o Civil 3D, que é o nosso foco, a Advanced Steel, o Robot, todos eles trabalham com Dynamo. Então, o processo projetual nesse software, especificamente o Civil 3D, que a gente vai falar aqui para infraestrutura, ele trabalha com uma série de, vamos colocar assim, uma série de pacotinhos que vão se encaixando e mudando ou me dando a possibilidade de operar uma série de formas de maneira simultânea ou sem necessariamente fazer uma interação com ela. Então, aquela eu vou pegar o meu mouse, por exemplo, para poder fazer uma interação direto dentro do meu software, não é bem assim. Imagina que você tem agora uma caixinha, e essa caixinha é como se fosse um interlocutor, o seu porta-voz para o modelo. Você põe uma série de instruções nessa caixinha,
E aí a gente tem as entradas, e a gente tem os processos, e a gente tem as nossas saídas. Como assim, Vladimir? Vamos pensar numa receita de bolo. Tá? Receita de bolo é um algoritmo. E assim a gente escreve o nosso design generativo hoje através dos meios digitais, tá? Através de um algoritmo. Um conjunto de regras pré-estabelecidas, experimentadas e exatas, precisas. A receita de bolo é bem assim. Só que o bolo ele é de baunilha e eu quero fazer um bolo de morango. Ok, num determinado ponto você vai ter uma entrada que é sabor do bolo. Eu posso colocar morango. Ah, Vladimir, eu posso ter várias caixinhas, várias receitas de bolo, várias caixinhas de baunilha, e aí eu posso experimentar como vai ficar. Então, ó, para essa daqui eu quero colocar baunilha, deixar a baunilha mesmo, para esse eu quero colocar limão, para esse chocolate, para esse morango. Pode. É assim que funciona, então, o nosso design, o nosso processo de design generativo. Eu tenho um conjunto de regras específicas que vai gerar para mim um modelo em 3D, por exemplo, um corredor, um sistema de drenagem, uma via, tá? E aí eu vou obedecer uma série de parâmetros pré-estabelecidos por essas regras de modelagem, mas outros parâmetros são variáveis. Por exemplo, qual é o volume de água que eu estou esperando aqui? Não sei. Vamos fazer um estudo. Então, conforme a minha entrada, por exemplo, de volume de água, o meu sistema de drenagem ele aumenta o diâmetro ou ele diminui o diâmetro. A minha via ela aumenta de altura para evitar algum alagamento ou diminui a altura. Ela coloca mais itens de drenagem ou menos itens de drenagem nas nossas sarjetas para poder dar vazão para aquela água. Então, no nosso caso de infraestrutura, a gente utiliza para isso. Só para isso, Vladimir? Nada, ainda não. A gente ainda vai ver alguns outros exemplos mais adiante falando sobre isso. Tá? Eis que a nossa vida antes do Civil 3D era assim com o AutoCAD. Então, a gente, quando muito, inseria uma imagem de satélite e usava as ferramentas de desenho mesmo do AutoCAD para poder fazer esses nossos projetos maravilhosos aí. Né? Mas as coisas mudam, as coisas evoluem, graças a Deus. E aí a gente partiu do AutoCAD. Para quem era dessa época, o AutoCAD era o Atari. Era uma excelente ferramenta quando foi lançado, era um excelente videogame quando foi lançado, mas precisava de uma evolução, e assim nós evoluímos. Saímos do Atari e chegamos no Civil 3D. Isso daí é um exemplo real. Eu estou usando uma mesma imagem de satélite, do mesmo jeito que a gente tinha lá atrás, eu tenho aqui agora. Eu tenho uma imagem de satélite. A diferença é que alguns desses conceitos, dessas vias, foram feitos, por exemplo, no InfraWorks. Eu levei esse modelo, eu levei esse MX, eu levei ele para dentro do meu Civil 3D, e lá dentro do meu Civil 3D, eu tenho uma série de parâmetros. Então, por exemplo, eu tenho esse meu Attractor Point aqui. Então, isso daqui passou a ser um ponto como se fosse uma rótula mesmo, tá? Em que eu posso movimentar ela livremente, não importa o lado. E aqui eu tenho uma como se fosse uma linha de eixo que está ligada a ela e a outras rótulas, ok? Estas vias aqui já estão fixas, porque elas já existem. Mas essas duas aqui, ó, ainda não. Elas não estão fixas. Por quê? Eu tenho todo um terreno que eu posso trabalhar elas. Joia. E o que acontece, então, se eu pegar essa rótula, se eu pegar esse ponto de atração aqui, esse attractor point aqui, e mover ele a 45 graus para norte-noroeste? Se eu mover ele a 45 graus, não sei quantos metros noroeste, ou colocá-lo para sudeste, quais são as alterações permitidas para mim a nível de estacionamento? Opa, peraí, você falou estacionamento? Falei. Então, olha que legal. Eu estou mexendo aqui, por exemplo, né, nas minhas vias, e ele está recalculando o número de vagas disponíveis naquele estacionamento. Vladimir, só isso? Não, ainda tem mais. A mesma ideia, o mesmo raciocínio funciona para a locação de lotes. Ou seja, no lugar das vagas poderiam ser lotes. Ainda mais do que isso, sabe quando a gente precisa fazer aquele grade, que a gente precisa normatizar tudo e colocar tudo no mesmo nível, nivelar todos os nossos terrenos para as vias e tal? Aquilo é muito chato de fazer e é repetitivo. Eu posso usar o Dynamo para isso. Cada uma dessas vagas está sendo renumerada, renomeada. Cada um dos blocos de apartamento, cada um dos meus lotes, na medida que eu vou aumentando ou diminuindo essa geometria,
vai sendo renumerada. Tá? Se eu mudar a altura da minha via, mesmo no eixo Z, ele também vai recompatibilizar todo o loteamento para mim. Enfim, o Dynamo me deu a possibilidade de pegar todos aqueles parâmetros variáveis que eu tenho e falar para ele, ó, isto vai acontecer se você mexer aqui. Claro, a gente também pode impor restrições, né? Por exemplo, aqui eu posso falar com ele que a minha rótula, o ponto máximo para a minha rótula é exatamente aqui. Então, posso colocar ele em qualquer lugar, desde que ele não exceda esses limites aqui. Tá? Qualquer outro lugar que eu escolher para ela, aqui no meu modelo, né, na minha imagem, ela vai ficar. E tudo que tiver dependendo dela vai ser readequado. Mas eu também posso impor as restrições, porque também nem tudo pode funcionar, a Deus dará. É isso? Pois bem, eis que nós estamos no PlayStation 5. Ou seja, a gente evoluiu de uma tecnologia CAD para... Eu falo CAD porque é o seguinte, tem gente que ainda fala, poxa, o Civil 3D foi todo baseado em CAD. Sim, isso não é mentira, mas a verdade por trás disso é que a gente tem uma tecnologia absurdamente superior ao que a gente tinha no passado, com uma possibilidade de trabalho e integração com outras plataformas absurdamente maior e melhor, e que a gente pode utilizar para poder estudar, né, as variações. Do mesmo jeito que a gente tem lá o Storm Simulation, o Flood Simulation, o Flood Simulation, ou seja, a gente simula as pessoas andando, os veículos passando nos meus corredores, simula uma inundação, eu posso simular também as alterações nas minhas vias. Tá certo? O que a gente não pode deixar acontecer, que é muito comum, é que às vezes algumas pessoas falam, eu estou fazendo design generativo porque eu estou usando um modelo paramétrico e porque eu estou usando um algoritmo. Não é bem assim que funciona, não. Tá? O design generativo, como eu acabei de falar, ele depende de uma receita de bolo, ou seja, um conjunto de instruções ou um algoritmo. Ele depende de modelagem paramétrica, ou seja, eu vou ter eu posso saborizar o meu bolo com morango, posso saborizar o meu bolo com limão, saborizar o meu bolo com chocolate, tá? Mas isto não garante que eu esteja falando de design generativo, porque, de novo, eu estou fazendo um bolo. Isso é design generativo? Não, é só um bolo. Tá? O que muita gente deixa de lembrar é que essas informações de geometria são apenas uma parte do processo. O algoritmo é apenas uma outra parte do processo. A gente tem, além da geometria, né, dos parâmetros em si do algoritmo, a gente tem eu não chamaria de inteligência artificial, mas a gente tem toda uma informação por trás disso, que é tratada por nós ainda, certo? E que a gente precisa utilizar em conjunto. Eu tenho restrições, eu tenho... Vamos pensar assim, ó. Geometria. Eu tenho design de geometria. O AutoCAD lá atrás, ele tinha os blocos dinâmicos. Isso é BIM? Não. É o pré-BIM, mas não é BIM. Quando eu falo de modelagem paramétrica em conjunto de instruções, eu estou falando só de uma receitinha de bolo, como se fosse uma macro. Executar macro por macro, a gente já tem N outros softwares. A magia do algoritmo, a magia do design generativo está que ele obedece às instruções geométricas, obedece um conjunto de regras, mas toda a parte informacional do modelo influencia nisso. Porque eu posso inserir características, o que não é o caso aqui, mas faz de conta que eu quero inserir propriedades mecânicas da minha via, por exemplo, a camada de imprimação. Né? Eu quero falar que aquela camada, aquela minha via, né? A minha pavimentação, ela vai mudar de acordo com o parâmetro que eu escolher, ou seja, na minha modelagem paramétrica, eu não estou falando de geometria, mas eu estou falando do seguinte parâmetro. Eu vou ter trânsito pesado de caminhões naquilo ali, aquilo ali é um complexo petroquímico. Quando eu falo que eu excedi, por exemplo, X toneladas de tráfego, ele automaticamente passa de... você vê que ele passa para concreto armado de não sei quantos centímetros, enfim. Ele pega também, não só a geometria, mas toda a camada informacional e altera ali para mim. Ok? Ou seja,
até tantas toneladas, eu vou ter uma característica de pavimentação, de leito, de subleito, de que material que eu vou aplicar ali. Acima de uma determinada tonelagem, isso já muda completamente. E eu não estou falando de geometria, eu estou falando de modelo informacional. O famoso I2BIM, que a maioria das pessoas esquece. Tá certo? Como nós somos todos Jedis, né, existe o Generative Design para infra, né, Level Jedi. E é disso que eu estou falando. Da gente esquecer um pouquinho da informação, perdão, da modelagem geométrica e falar um pouquinho da modelagem informacional. Tá certo? O que seria essa minha modelagem informacional, então? A parte a parte de modelagem pela informação. Tá? Bom, como é que isso funciona, então, Vladimir? Nós temos aqui T0, ou melhor, T1 e T2. Natália, tá por aí com a gente ainda? Opa, estou por aqui. Joia. Você é programadora? Não, né? Não sou. Tá. Isso não é combinado, não, viu, gente? O que é isso aí na tela? Você viu só um pedacinho da apresentação, mas o que é isso aí na tela? Olha, para mim isso daí vai fazer parte de um código, né? Ele está trazendo aí alguma informação para o nosso modelo, né? Para dentro do nosso modelo. Isso porque você viu a apresentação um pouquinho antes, né? Mas para quem está vendo lá do outro lado e não tinha visto ainda, isso aí é só T1 igual a 0 e T2 igual a 0, não quer dizer nada. Não é isso? Uhum. A partir do momento que eu coloco ali, ó, point 1 é igual a point by coordinates T1, T2. Lembra daquele slidezinho que eu coloquei lá, um pontozinho? Falei que aquilo ali era minha rótula e que eu estava mudando duas linhas? Opa, Ó, sim. T1 pode ser uma coordenada de um ponto. T2 pode ser a outra coordenada. Tanto que eu já mudei, olha só. Meu ponto 1 é feito de coordenadas. Essas coordenadas são feitas por esses dois vetores. Opa! Então, provavelmente, isso aqui é um ponto que está nas coordenadas 0 em x e 0 em y, né? Eu tenho aqui T3 e T4. Ixi, agora complicou. X e y, z, e o que é isso aqui? A quarta dimensão de interestelar? Não. E a próxima linha de código, ponto 2, também é um ponto dado pelas coordenadas, só que dessa vez T3 e T4, ou seja, continua sendo x e y. Tá? Agora eu tenho um número 1. Esse número 1 é igual a distância para uma determinada geometria. Joia. Então, meu número 1 define uma distância entre o ponto 1 e o ponto 2. Legal. Então, deixa eu recapitular. Eu tenho meu ponto 1 aqui e eu tenho meu ponto 2 aqui. Esse meu ponto 1 é dado pelas coordenadas T1 e T2, que estão aqui. E o meu ponto 2 pelas coordenadas T3 e T4, que estão aqui. Joia. Então, agora eu tenho o meu número 1, que é dado, que ele informa, né, perdão, uma geometria, uma distância para uma geometria entre o ponto 1 e o ponto 2. Natália, ficou fácil para você entender? Ficou um pouco mais fácil. Porque eu estou explicando. Uhum. Mas se você visse isso daí, você ia querer pular no pé de alface? Eu ia ter que chamar o Santo Google. Santo Google. Para traduzir. Pois é. Então, olha que legal. Agora eu vi e falo assim, olha, eu tenho o círculo 1. O círculo 1, o círculo 1, que é esse aqui, ó, ele é dado pela seguinte equação. Círculo, através de um ponto central e de um raio. Legal. O meu ponto central é o meu ponto 1. Do meu ponto central até o meu ponto 1, eu tenho essa distância. Você conseguiu entender que você está fazendo um círculo e que eu tenho o ponto central dele aqui e que o raio dele é o ponto 1, a distância entre o ponto 1 e o ponto 2? Explicando assim até dá para entender, né? Sim. Isso daí é programação.
É nessa parte que as pessoas ficam com medo de Dynamo. Aquilo que eu falei, a programação mas não é isso daí, gente. Isso daí é uma programação textual, esquece tudo. Isso daí é o Dynamo. Ele é programação visual, ele foi pensado para engenheiros e arquitetos. Esquece aquela coisa de ficar codificando. Posso usar a codificação manual? Pode. Mas para que se eu tenho a opção de fazer ela numa boa, tranquilo, usando as minhas caixinhas, os famosos nós? Olha aí, aquela mesma programação, ó. T1 e T2 nas coordenadas acabaram de gerar o meu ponto lá, ó, nas coordenadas 0, 0 dos eixos. Agora eu acabei de criar o meu ponto 2 nas coordenadas T3 e T4, 5.6 e 11.5. Legal. Então agora o que eu tenho? Uma distância entre esses dois pontos. Mais fácil ainda de entender, suponho eu. E agora o que eu tenho, então? Um círculo que é feito usando a distância entre o ponto 1 e o ponto 2. Mais fácil de entender agora? Agora ficou. Agora vamos ver como é que isso funciona assim? Opa. Coordenadas T1 e T2 igual a 0. T3 e T4, 5.6 e 11.5. Olha o meu point by coordinates aqui. Então, eu fiz 2 pontos, cujos valores de entrada são esses aqui. Pronto, tenho 2 pontos. Agora eu vou fazer um círculo. O círculo precisa de um ponto central. Qual que é o meu ponto central? Esse aqui. Tá, ele precisa de um raio. Qual que é o meu raio? É a distância entre esta geometria, que é um ponto, e essa outra, literalmente. Ou seja, isso aqui é uma coordenada, 0, 0. Isso aqui é outra coordenada, 5.6 e 11.5. E o meu círculo tem o centro aqui, e ele passa exatamente nessa outra coordenada. Te deu vontade de aprender Dynamo, Natália? Dá vontade de estudar um pouco mais. Estudei ainda O que bem acontece? superficial. O que acontece? Agora é o seguinte, isso aqui eu te mostrei uma automação de um ponto. Pode ser um posto de visita, pode ser a alocação de um poste, de uma árvore, de uma sinalização, né? De uma estaca. A gente pode fazer coisas assim absurdamente mais sofisticadas, tá? E a maioria das vezes é Ctrl+C, Ctrl+V, como vocês viram aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós. Destes, 6 são repetidos. São esses primeiros aqui. E tudo baseado em geometria descritiva. Nenhum bicho de 7 cabeças. A maioria de nós aprendeu e ainda lembra disso lá do 2º grau, da faculdade. Tá certo? Eu costumo falar o seguinte, ó. O Morfeu ofereceu para o Neo, lá em Matrix, 2 pílulas. Uma ia mostrar para ele a realidade. E a outra ia fazer ele continuar vivendo na Matrix. Quando a gente conhece o Dynamo, a gente vê como é que as coisas funcionam por trás do software. Como é que o software trabalha? Como é que o Civil 3D trabalha? Assim. Então, eu posso descrever todo aquele processo, ou seja, todos aqueles comandos que eu crio, que eu vou fazendo na mão, que eu uso o mouse e faço assim, clica no botão tal, no botão tal, no botão tal, no botão tal, eu vou fazer exatamente a mesma sequência, dando exatamente os mesmos nomes. Cada uma daquelas caixinhas, ó, é um comando. Eu preciso falar para ele de dois pontos que vão servir a distância entre eles vai servir de ponto central e de raio para mim. É exatamente a mesma sequência que eu uso para criar um círculo, só que na minha cabeça isso está muito automático. Eu não faço passo a passo. Lá no Dynamo a gente vai aprender a fazer isso no passo a passo. Por isso que eu falo que o Dynamo liberta. Porque ele mostra para você qual é o passo a passo e mostra para você que se você substituir aqueles números que eu coloquei lá fixos, 0, 0, por exemplo, e 5.6 e 11,5, eu posso deixá-los como variável. Então, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho da abertura do meu posto de visita, da minha cisterna, do meu bueiro, da minha boca de lobo, do meu poste, enfim, do diâmetro da minha tubulação, do diâmetro da da largura e da profundidade do meu canal, tá certo? Tudo isso começa a passar pela minha cabeça. Então, eu deixo tudo aquilo ali, ao invés de fixo variável agora. Tá certo? Bom,
Conhecem as cenas dos próximos capítulos? No próximo capítulo a gente vai ver isso daqui, ó. Próxima semana. A gente vai... Isso aqui é até uma apresentação da própria Autodesk, tá? Onde a gente tem um corredor que ele criou, e aqui ele está mostrando para a gente como é que a gente cria automaticamente essas modelagens aqui, através do Dynamo. Então, neste exemplo aqui mesmo, ele está fazendo o alinhamento do corredor, criando um bloco, olha que legal. Tudo isso foi feito automaticamente. Ele só criou a infra básica, ou no caso aqui, o perfil. Todo o restante foi feito automaticamente através do Dynamo. Ele é absurdamente poderoso. Eu posso interagir ele, inclusive, com o Excel, tá? De N maneiras diferentes. Pontos de inserção de postes, planilha altimétrica para criação de superfícies, enfim. Tudo isso pode ser utilizado junto com o Dynamo para modelar as coisas automaticamente. As coisas mais simples, as coisas mais complexas, ele faz. Tá certo? A simulação ele não faz. Minto. Ele até faz a simulação, mas é uma coisa bem mais complexa. Tá bom? Isso tudo aqui, eu vou mostrar um pouquinho disso, mas o Ricardo, na nossa mesa redonda de depois de amanhã. Então, se você quer ver como é que isso funciona na prática, na mão na massa, vem com a gente na próxima quinta. Não é isso, Natália? É isso aí, Vladimir. Muito legal essa apresentação. Você tem mais alguma... É isso, né? Ah, então tá bom. Pensei que eu estava te cortando. Não, muito bom. Acho que ficou bem claro ali, né? A gente aqui na FF, a gente sempre está muito envolto a todas essas tecnologias, a gente já conhece muito ali no dia a dia, né? Mas você deixou de uma forma bem clara para o pessoal que a gente sabe que tem ainda muita dúvida, né? Existe ainda muito um certo tabu em volta de tudo isso, né? E acho que você conseguiu explicar para a gente aí de uma forma muito clara, muito boa, e deixou aquele gostinho para quinta-feira, né? Então, até quero aproveitar esse gancho que você deixou. Pessoal, é muito importante, né, que vocês estejam aqui com a gente na quinta-feira também, porque aí o Ricardo, que é o nosso especialista de infraestrutura aqui da FF, vai estar aqui com a gente também, falando sobre a utilização de Dynamo em infraestrutura, e o Vladimir já até deu um gostinho aqui para a gente, de que ele vai executar algumas coisas aqui ao vivo, né? Então, o pessoal que tem bastante interesse de ver como que essa função, né, como que essa solução funciona ali na mão na massa, vocês não podem perder o nosso encontro na próxima quinta-feira, também nesse horário aqui das 15 horas, tá? Vladimir, eu queria saber um pouco a sua opinião. A gente já teve algumas apresentações aqui envolvendo Dynamo, a gente teve, se não me engano, no BIMANF 1, a gente teve também mais voltado para a parte de arquitetura, né? E eu queria saber um pouco a sua opinião. Eu sempre faço uma pergunta parecida com essa, né? A gente sempre acaba, toda vez que a gente acaba falando um pouco de Dynamo, surge aquela questão de que até que ponto o profissional ainda está ali, né? E o quanto não é tecnologia que está resolvendo algum problema. Isso era uma coisa que eu ouvia bastante dos meus professores na universidade, isso até mesmo quando a gente falava um pouco mais, envolvia alguma tecnologia assim, como o Revit, por exemplo, vinha aquela questão de que, não, o arquiteto tem que fazer, tem que desenhar, e concordo plenamente, a gente tem que aprender a fazer esses desenhos, aprender como que o projeto cresce, né? Mas a tecnologia está aqui à nossa disposição, então por que não utilizá-la? Eu queria saber um pouco a sua opinião nesse ponto, né? Até que o quanto que você enxerga que a tecnologia acaba solucionando problemas que às vezes o profissional deveria resolver, entre aspas, né? Eu queria saber um pouquinho a sua opinião sobre isso. A gente tem que sair um pouquinho daquela de só apertar botões. Nada funciona só com clique. Tudo que funciona só com clique a gente tem que ter medo. Porque muito provavelmente está superdimensionado ou subdimensionado. Tá? No caso do Dynamo, o céu é o limite. Mas o que eu posso automatizar e o que eu não posso? O que eu devo e o que eu não devo? Pensa no seguinte, igual eu estou te falando, eu estou fazendo um estudo de viabilidade de uma via. Vamos falar de via aqui. Estou fazendo um estudo de viabilidade de uma via.
Joia. Que tipo de carga que eu vou ter ali? Bom, hoje eu tenho uma meia dúzia de moradores numa casinha ali, mas existe daqui 10 anos a possibilidade de aqui bem próximo ter um centro industrial e aquilo ali passar caminhão de minério, caminhão com peças mecânicas absurdamente pesadas? Tem. Puxa vida, como é que eu vou simular essa questão do tráfego? Lá no InfoWorks a gente tem essa possibilidade. Aqui dentro do Civil 3D a gente tem uma outra possibilidade. Eu posso pegar aquele caminhão e simular, não é isso? O Ricardo já está aí com a gente. Eu posso simular, por exemplo, Trajetória dele. o eixo de giro. Oi? A trajetória dele, né? A trajetória, o eixo de giro daquele meu veículo, que até então não havia sido dimensionado para aquele tipo de via. Igual eu falei, hoje eu projetei aquela via para poder passar Fusquinha, para poder passar Palio, né? Mas daqui 10 anos pode estar passando ali com uma carreta de minério, uma carreta bitrem com peso absurdo. E aí eu tenho a opção de literalmente deixar aqueles parâmetros de entrada do tipo, qual é o tipo de tráfego, ou a quantidade de tráfego que vai passar ali. E quando aquilo ali se torna variável para mim, eu não estou mais modelando diretamente um item, eu estou modelando uma informação. E aí eu mudo a informação e o modelo muda para mim. Ele fala, olha, o mais recomendado para este tipo de tráfego é este tipo de pavimentação. Vamos um pouquinho mais além, naquela simulação do Civil 3D mesmo, que a gente pode simular, por exemplo, a gente cria um canal, a gente está abrindo uma infraestrutura nova no local, está abrindo um loteamento novo, e tem um canal que vai passar ali, joia. Na medida que vai chovendo e vai tendo acúmulo de água, eu vou impermeabilizando o solo, aquilo ali vai saturando o meu canal. Eu tenho a opção de automatizar a largura e a profundidade daquele meu canal. Se eu vou ter que fazer o seguinte, ó, eu vou ter que modelar aquele meu canal manualmente para poder fazer esse estudo. Se eu tiver a opção de usar o Dynamo, por exemplo, eu já posso fazer literalmente a integração. Olha, deixa eu aumentar aqui de 50 milímetros por mês para 500 milímetros por mês. Qual seria a largura e a profundidade do meu canal para suportar aquilo? E eu vou simulando, e na medida que eu vou aumentando a largura do meu canal ou da minha bacia de retenção, por exemplo, né, o diâmetro e a profundidade dela, você vai ver automaticamente o nível de água baixando. Então, a interatividade, ela existe e ela deve ser usada a nosso favor nesse ponto. Mas a decisão, se aquilo ali vai ser a melhor opção, continua sendo humana. Isso máquina nenhuma resolve por enquanto. Tá? Então, a simulação é o grande fator aí, é o grande X da questão aí. Não, perfeito. E o por enquanto aí, espero que seja por um grande por enquanto, né? A gente está caminhando aí. Eu ainda particularmente acho difícil chegar num ponto onde as coisas aconteçam sozinhas, né? Acho que a gente já está entrando no mundo Jetsons aqui e filosofando bastante, né? Mas... Eu sou da geração Atari, tá, Natália? Eu nasci na geração Atari. Você não tem noção como é que as coisas mudaram. A gente usava aquelas curvinhas, aquelas réguas T e as curvinhas para poder fazer a nossa infra. Hoje curva francesa? Vocês. Hã? Curva francesa, não é o nome do... Na realidade, eu nem sei, porque assim, eu nasci depois. Eu só usei, mas eu nasci bem depois. Não, essas uvas aqui na edição de vídeo você vai tirar, tá? Pode deixar. Pode deixar. Não, mas eu gosto bastante de trazer essa discussão porque a gente faz a gente conversa com o cliente, né? E é sempre muito ali em cima da ferramenta, né? O que a ferramenta entrega, o que ela não entrega, como que funciona, como que não funciona. Mas eu já peguei algumas discussões de que as coisas estão evoluindo, né? E até onde que a gente vai, como que a gente vai evoluir, como que fica a função do profissional, né? Então, eu sempre gosto de trazer essa questão e eu acho que você trouxe esse ponto muito importante, né? A decisão continua sendo do profissional e a gente tem ferramentas que nos fazem tomar melhores decisões, então por que não utilizá-las, né? Já estão disponíveis aí para a gente, então é questão de dar o play mesmo e começar a utilizar. Como diria aquele rapazinho que tá bombando na internet. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Bom, pessoal, então com isso eu encerro, né, esse nosso dia de BIM Month.
Na quinta-feira, o Ricardo, ele deu uma palhinha aqui com a gente, mas ele vai estar aqui no nosso evento durante todo o evento, né? Junto com o Vladimir, o Ricardo também, que faz parte da nossa equipe técnica. Então, eu fico aqui, conto com vocês, com a participação de vocês na quinta-feira. Se tiverem alguma dúvida até lá, fiquem à vontade para mandar, para conversar com a gente no evento do LinkedIn, mandar mensagem por lá, mandar e-mail, fiquem totalmente à vontade. Na quinta-feira vai ter mais conteúdo envolvendo o Dynamo para infraestrutura. Quero agradecer ao Vladimir pela apresentação de hoje, foi muito interessante. Ao pessoal que está aqui com a gente até agora e quinta-feira a gente se fala mais. Muito obrigado, gente. Obrigado, Natália. Obrigado, Ricardo. Até mais, pessoal. Boa tarde. Até mais. Boa tarde. Tchau, tchau.